Bom dia. Que a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, que é vivo, que governa e que é poderoso, esteja sobre a tua vida. E que o Espírito Santo fale poderosamente com você nessa manhã, porque a palavra é dele, não é minha, não é de homens, mas a palavra é do Espírito Santo. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, dando continuidade à temática do nosso mês, que está baseada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Efésios capítulo 2, os versos que nós vamos ler do 11 ao 22. E o tema da mensagem, da nossa meditação dessa manhã é: eu sou filho de Deus, nós somos povo de Deus. Você pode afirmar isso, não verbalmente, mas no teu coração, com convicção? Eu sou filho de Deus, e nós como igreja somos povo de Deus. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, dos versos 11 a 22, diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Eu sou filho de Deus, nós somos povo de Deus. Para os judeus, a história da humanidade ela está dividida. Para eles existem os judeus, que são o povo de Deus, o povo escolhido por Deus, o povo eleito por Deus, e o resto, que somos nós. Somos chamados de gentios pelos judeus. E de fato, há uma verdade nisso. Paulo afirma no verso 12, eu quero pedir para você acompanhar comigo. Se você quiser acompanhar da tua Bíblia, pode acompanhar. Se você quiser acompanhar da projeção, eu estou usando na projeção a nova tradução linguagem de hoje, para ficar mais simples para nós. Vamos prestar atenção no que o apóstolo Paulo ele está dizendo.
Verso 12: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. São palavras do apóstolo Paulo, que ele está dirigindo aos Efésios, que são um povo gentil, porque eles são da Ásia Menor. Eu não sei se vocês já tiveram o desprazer de ouvir, mas já ouvi algumas pessoas criticarem o cristianismo, dizendo ser o cristianismo uma religião judaica, dizendo ser o cristianismo uma religião com fundamentos judaicos. E por isso eles dizem que não é válida para nós. É simplesmente uma religião que tem fundamentos judaicos, porque nasceu no meio dos judeus. E de fato, queridos, isso é verdade, porque o próprio Jesus, se você observar no Evangelho de João, no capítulo 4, no verso 22, Jesus está conversando com uma mulher, é uma mulher samaritana, e ele diz para ela que a salvação vem dos judeus. Ele diz: a salvação vem dos judeus. E olha que interessante, nós temos um salmo, isso está expresso na Bíblia toda, mas eu quero apresentar e mostrar para vocês o Salmo 78, que é um salmo de Asaf. E no Salmo 78, nos versos 67 a 70, ele diz a seguinte coisa: escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e construiu o seu santuário durável nos céus e firme como a terra que fundou para sempre. Também escolheu a Davi e o seu servo e tomou dos redis das ovelhas. No entanto, Jesus é rejeitado pelos judeus. No entanto, eles não creem em Cristo como o Messias. Eles não creem em Cristo como o Filho de Deus. Para eles, Jesus não passa de um louco. Para eles, Jesus não passa de um lunático, um farsante, que criou uma falsa religião, que é o cristianismo. Mas isso, queridos, eu não sei se você já ouviu isso, mas pode ser que um dia você ouça. Mas eu quero dizer para você muito tranquilamente: não se assuste com isso. Não se ofenda com isso, se da boca de um judeu ou de um judaizante você ouvir isso. Não se sinta ofendido por Cristo. Não se ofenda por causa do cristianismo. Sabe por quê? Porque não é novidade eles negarem a Cristo. Não é novidade para nós, se nós lermos a palavra de Deus, não é novidade eles dizerem que Jesus não passa de um louco, de um lunático. E você sabe por quê? Porque eles sempre rejeitaram os profetas. Isso está expresso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, eles perseguiram os profetas. Eles mataram os profetas. O profeta Elias teve que fugir. Ele teve que se esconder porque ele foi ameaçado de morte. O profeta Isaías morreu cerrado ao meio. O profeta Jeremias foi castigado, amarrado num tronco. E depois, não satisfeitos, levam ele para a prisão. E olha que maravilhoso isso, ouvir da boca de Deus com relação ao seu povo, quando ele diz: o meu povo é casa rebelde. Por isso, queridos, se vocês ouvirem porventura alguém dizer que Jesus não passa de uma farsa, de um judaizante dizer que Jesus é um lunático, não se apoquente, porque isso é de praxe. Fizeram isso com todos os profetas, e o próprio Deus diz: vocês, meu povo, são casa rebelde. Agora, eu quero convidar vocês para observar comigo, aqui também da nossa projeção, o lamento de Jesus sobre Jerusalém.
Jesus está olhando sobre Jerusalém, e ele diz assim no seu lamento, ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te foram enviados. E ele prossegue e diz: quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Pois bem, tudo isso está relacionado ao povo judeu, que é o povo de Deus. Sim, o povo eleito, o povo escolhido por Deus, que tinha as promessas de Deus, as bênçãos de Deus, a presença de Deus, e viram no decorrer da história, da sua história, o agir poderoso de Deus em suas vidas. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vamos pensar um pouco. E nós, como ficamos? Nós não somos judeus. Estamos aqui em vão? Você perdeu o teu tempo em acordar cedo, sair da tua casa para estar aqui ouvindo historinhas? Será que você e eu, nós estamos equivocados? Estamos perdendo o nosso tempo? E tudo que nós vimos e acreditamos até hoje não passa de inverdades, de uma história de cunho cultural dos judeus? Como que ficamos nós, os brasileiros? Como que ficam os italianos? Como que ficam os espanhóis, os japoneses, os chineses, os coreanos, os indianos e todo o resto da nação, tirando os judeus? Como ficamos nós? Ficamos desprovidos? Estamos perdendo o nosso tempo? Ou será que nós precisamos de uma religião com fundamentos culturais brasileiros? Será que cada país, que cada etnia, que cada nação precisa ter uma religião típica que lhe seja um acesso para Deus? Ou será que a salvação é somente para os judeus? Quem está escrevendo isso é o apóstolo Paulo. Paulo se auto-intitula judeu, porque ele é filho de judeus. Embora ele tenha nascido em Tarso, que ficava na região da Cilícia, onde hoje é Turquia, uma região que também havia muitos judeus, e os pais de Paulo, como ele diz em Filipenses, que pertence à tribo de Benjamim, fizeram todos os processos que um verdadeiro judeu deve fazer. Paulo foi circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, e ele era membro do Sinédrio, a Suprema Corte dos judeus. Portanto, ele é um verdadeiro e autêntico judeu. Agora veja bem o que Paulo ele está dizendo no verso 13 e 14, nos versos 13 e 14, com relação à situação entre os judeus e os gentios que somos nós perante Deus. Eu quero convidar você para acompanhar comigo. Paulo, ele continua escrevendo e diz assim: mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês, ele está falando com a gente, vocês que estavam longe de Deus, foram o quê? Trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. E ele continua e diz: pois foi Cristo quem nos trouxe a paz. Prestem atenção agora nisso que ele vai dizer: tornando os judeus e os não judeus o quê? Aleluia! Somos povo de Deus. Jesus, por sua morte na cruz, ele anulou a barreira que tinha entre os judeus, os filhos de Deus, e nós, os gentios, e fez de nós todos um só povo de Deus. O que Paulo está dizendo aqui, queridos, é que não existe mais um povo isolado que pertence a Deus. Não existe um povo que tem somente ele as benesses das promessas de Deus, que estão separados numa redoma e que são pertencentes a Deus. Isso não existe mais, porque Cristo, por sua morte na cruz, tornou a todos um só povo de Deus.
No livro de Apocalipse, no capítulo 5, nós temos a canção de seres celestiais louvando a Cristo. E num trecho dessa canção, eles dizem que Jesus com o seu sangue comprou para Deus aqueles que procedem de toda tribo, de toda língua, de todo povo e de toda nação. E entre esses, e entre essas pessoas, está você. E entre essas pessoas, estou eu. E entre essas pessoas estamos nós, porque não há mais distinção entre um povo que é de Deus e que não seja de Deus. Porque Jesus, ele quebrou, ele derrubou todas as barreiras visíveis e invisíveis. Ou seja, Jesus derrubou as barreiras culturais. Jesus derrubou as barreiras espirituais que impediam que um povo se achegasse a Deus. Por isso, a nossa religião é verdadeira. Porque somos povo de Deus por intermédio da cruz de nosso Senhor Jesus. O Evangelho, ele chegou até nós, queridos, é por provisão de Deus. Não foi a colonização do nosso país, não foram o empenho missionário das muitas religiões que trouxeram o Evangelho para nós, não foi. Foi o sopro do Espírito Santo que semeou o Evangelho nos 4 cantos do nosso mundo, do nosso planeta. Não é esforço humano, é projeto de Deus para a tua vida, para a minha vida. É projeto de Deus de salvação para a nação. O apóstolo Paulo, ele não pisou no Brasil. O apóstolo Pedro não pisou no Brasil, nenhum dos apóstolos pisaram no Brasil. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O Espírito Santo está no Brasil. O Espírito Santo está na Itália. O Espírito Santo está na Alemanha, o Espírito Santo está no Japão, o Espírito Santo está na Coreia do Norte, o Espírito Santo está onde não é permitido pregar o Evangelho, e Ele está falando com a igreja. O Espírito Santo está nutrindo a igreja. O Espírito Santo está chamando pecadores para a cruz de Cristo. O Espírito Santo está libertando os cativos do diabo. O Espírito Santo está curando vidas, transformando vidas, restaurando vidas. E o Espírito Santo está acrescentando à família de Deus todos aqueles que foram atraídos pela poderosa cruz de nosso Senhor Jesus. Paulo segue e diz assim: agora para nós, vocês são como um edifício, e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. A nossa filiação a Deus, ela ocorreu por causa do sacrifício suficiente e eterno de Jesus. E a porta de entrada para o reino de Deus não é pelo judaísmo e nem pelo povo judeu. A porta de entrada para o reino de Deus é a igreja. É a igreja de Cristo. E aí podemos perguntar, mas que igreja é essa? A presbiteriana independente? Presbiteriana do Brasil, batista, metodista, Assembleia de Deus? Paulo mesmo diz, é a igreja que tem como fundamento principal a Cristo. A igreja onde Cristo é a pedra fundamental, Ele é a pedra angular. E a igreja também que tem como fundamento tudo aquilo que os apóstolos e os profetas disseram. Porque tudo aquilo que os profetas disseram em suas profecias, em suas palavras, e tudo aquilo que os apóstolos deixaram, apontam para Cristo. Tudo converge para Cristo. Por isso, queridos, eu quero fazer uma recomendação pastoral para vocês. É uma recomendação.
eu quero pedir para vocês que não rejeitem a igreja. Não critiquem a igreja. Não se façam, não se tornem pedra de tropeço para a igreja. Porque a igreja é a porta do reino dos céus aberta na terra. A igreja. Não existe nenhuma outra coisa que Deus instituiu como o reino dos céus na terra, a não ser a igreja. Por isso, não façam mal à igreja. A igreja, mesmo com as suas falhas, e as falhas da igreja somos nós que causamos as falhas na igreja. Mas mesmo assim, mesmo com as suas falhas, a igreja ela tem autoridade espiritual sobre a terra. Porque ela proclama Jesus e o evangelho como verdade suprema. A igreja é impulsionada pelo poder, pelo sopro do Espírito Santo. E a igreja é sustentada pelo poder de Cristo. Não é força humana, não é sabedoria humana, é poder que vem do alto. Paulo mesmo diz, ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Quando ele diz edifício, quando ele diz templo, irmãos, não olhem para essas paredes, não olhem para as cadeiras, para os bancos, porque somos nós. Paulo está falando de nós. Templo, edifício, que é sustentado pelo poder de Cristo. Por isso sim, você pode dizer que você é povo de Deus. Você não é judeu, você não é judaizante, mas você, por intermédio de Cristo, se faz povo de Deus. Eu quero finalizar essa mensagem com o verso 22. Paulo segue, ele diz assim: assim vocês também. Olha só que bonito isso. Como se ele estivesse aqui no púlpito falando com a gente. Ele diz, assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos, junto com os outros, para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Aleluia! Porque é tudo Deus que faz, eu não faço nada, você não faz nada, é tudo Ele que faz. Ele é o autor e consumador da aliança, porque nós falhamos, nós tropeçamos, mas mesmo assim, Ele diz, vocês são o meu povo. Querido, se Deus age na igreja que somos nós, o conjunto, o povo de Deus, se Deus age através da igreja, pelo poder do Espírito Santo, eu quero dizer para você, e quero que você preste muita atenção nisso, Deus também age na tua vida. Deus também age através da tua vida, também pelo poder do Espírito Santo. Deus é Deus pessoal, Ele é Deus de relacionamento. Ele olha para nós aqui nessa manhã, Ele não está vendo somente um povo junto, Ele conhece cada um pelo nome. Ele conhece a nossa história, Ele conhece as nossas lutas, Ele conhece os nossos questionamentos, Ele conhece o teu choro, Ele sabe do teu dia a dia, Ele sabe o que passa na tua mente, no teu coração. Olha só, temos aqui no Salmo 139, 1 e 2, algo maravilhoso, revelador e maravilhoso. Salmista, Davi, ele diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Ele continua e diz, sabes quando me assento e quando me levanto, e de longe penetras o meu. Deus é Deus de relacionamento, é Deus pessoal, e Ele se interessa sim pela tua vida. Não é porque você passa por lutas, não é porque você perdeu alguma coisa, que Deus se esqueceu de você.
Ele sabe tudo, exatamente tudo sobre a tua vida. Mas o problema de tudo isso, o que faz a gente não entender isso, é que nós não estamos alinhados com a vontade de Deus. Não. E nós não estamos alinhados com a vontade de Deus, porque as muitas coisas que rondam o nosso coração, as muitas circunstâncias, elas ganham o nosso coração. O nosso dia a dia, os nossos projetos pessoais, os nossos sonhos e anseios, eles roubam o nosso coração de Deus, colocando Deus e seus caminhos em segundo plano em nossas vidas. Por isso que nós não compreendemos. Por isso nós não conseguimos viver isso. Mas eu quero, agora concluindo, dizer uma coisa. O que Deus fez por mim e por você é algo maravilhoso. Porque veja bem, há anos e séculos atrás, até mesmo antes da fundação do mundo, Deus já havia escolhido um povo. Ok? E esse povo é o povo de Israel. São os judeus. Ele já havia escolhido. Só que tem uma coisa. Já era também plano dele alcançar você. Já era plano dele chamar você de filho. Já era plano dele semear a palavra, o evangelho, para que ela atingisse o teu coração. Já era plano dele resgatar a tua vida. Por isso Paulo afirma com muita clareza que não há mais judeu e gentios, todos são um povo só. Por intermédio de quem? De quem? De Jesus Cristo nosso Senhor. Quando eu falo que Deus é um Deus pessoal, eu quero dizer para você que Ele é um Deus que está trazendo paz em meio às tuas lutas. Ele é um Deus que está trazendo força na tua fraqueza. É um Deus que está trazendo esperança em meio às incertezas. E o mais importante de tudo isso é que Ele selou você com o Espírito Santo, simplesmente para dizer: você é meu. Você é minha, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso faz sentido para você? Isso traz alegria? Faz sentido? O que Deus fez por você faz sentido para você? E eu quero finalizar a minha fala perguntando: o que está ganhando o teu coração nessa manhã? O que Deus fez por você é maravilhoso. Ele moveu céus e terra somente para chamar você de filho, para chamar você de filha. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. E nós vamos orar. Mantenha os teus olhos fechados. Não se distraiam com nenhum barulho, com nenhum som. Eu creio que algum de vocês que entraram aqui nessa manhã, sobrecarregados pelas lutas que vem enfrentando. Eu creio que alguns entraram aqui sobrecarregados pelos problemas, pelas angústias, pelas dores que vem enfrentando, e talvez, quem sabe, ganhando o teu coração. Ou quem sabe você que entrou aqui nessa manhã está alheio, indiferente a Deus. Estou nem aí para Deus. Estou nem aí porque foi falado. Eu tenho outros objetivos. Eu tenho outros sonhos. Deus não faz diferença nenhuma na minha vida. Seja qual for, querido, minha querida, o coração que está o sentimento que está dominando o teu coração, a tua mente, neste exato momento, eu quero que, se você desejar fazer isso espontaneamente,
faça uma oração de gratidão e de entrega a Deus, a Jesus Cristo nessa manhã. E se você quiser, eu quero que você repita a oração que eu vou fazer. Você pode repeti-la mentalmente, você não precisa falá-la. Você não precisa repetir audivelmente. Repita na sua mente da forma que você quiser. Senhor Deus, como é maravilhoso, como é grande o teu poder. Maior ainda é o teu amor. E eu nessa manhã te agradeço pelo teu amor que moveu céus e terra para me alcançar. Tudo o que o Senhor fez, todo o projeto desde a fundação do mundo, a morte do meu Senhor Jesus, o seu sofrimento, a vitória sobre a morte, tudo isso para me alcançar e para me chamar de filho. Eu te agradeço, eu te agradeço. E nesse momento, Senhor, entendendo que eu sou filho teu, eu sou o povo teu, eu quero entregar o meu caminho, eu quero entregar o meu coração, a minha mente, os meus sonhos, os meus pensamentos diante do teu altar. E eu quero, Senhor, neste momento, pedir que o poder, a graça e o amor de Jesus, que morreu na cruz por mim, traga vida à minha vida. Que o Senhor me liberte nessa manhã. Que o Senhor me cure nessa manhã. Que o Senhor traga paz ao meu coração, à minha alma nessa manhã. Que o Senhor transforme a minha vida, transforme a minha família. Que em tudo que eu fizer, em tudo que eu falar, vejam o teu poder e a tua presença em minha vida. Eu faço essa entrega em nome de Jesus. Amém.